Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog, onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 34, Conversando com o Bio Android, parte 2, beleza? Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no card na descrição, assiste e volta para que ficar mais fácil o seu entendimento, tá ok? Bom, os assuntos são muito loucos, muito legais, né? Esse episódio é uma sequência direta do 33, ou seja, ocorreu tudo isso numa sessão só, foram 2 horas e 45 minutos de sessão. E como é que foi o acesso? Né? A intenção que a gente deu para o acesso, que a gente percebeu que essa consciência falaria, o Avianak falaria para a gente, é a rede multiacessível de armazenamento de dados planetário. Isso é o que ele queria falar, tá certo? E como é que funciona essa rede? Vamos aos trabalhos, vamos começar, né? Essa rede é um conjunto de informações. Tudo o que existe está nela, certo? O Espiritismo fala que tudo que tem aqui na Terra é uma cópia imperfeita de alguma coisa que existe lá fora. Os espaciais não diriam que é imperfeito. Eles diriam que tudo que está lá tem um propósito. E aí a gente traz para cá aquele propósito, aquela ideia. Mas a gente precisa converter aquilo dentro da nossa biologia, né? Da nossa cultura, da nossa sociedade, aquilo precisa fazer sentido. Então, se aquilo existia em outro lugar, servia um propósito de repente para uma outra biologia, era feito de uma outra coisa, com uma, tipo, de repente, uma sociedade focada em uma coisa que favorecia. E quando a gente traz para a Terra, a gente cocria uma informação que já existe, certo? E nós a modificamos. Nós ainda possuímos o coeficiente de criação, de criatividade neste processo. Só que tem uma coisa. Nós não fazemos isso sozinho, como vocês perceberam. Eu acabei de dizer, nós cocriamos. Então, quando eu falo assim, nada que a gente cria é sozinho. Né? Sempre tem alguém criando com a gente. Às vezes as pessoas ficam meio tristes, sabe? Tipo, nossa, então nossa vida não é tão individual assim. Nossa vida não é tão individual assim. Nós temos a percepção de que ela é. Porque essa é o objetivo dessa matriz, ter essa percepção. Mas nós estamos constantemente trabalhando em grupo, vamos dizer assim. Tá certo? Eu não falo grupo aqui na Terra só. Eu falo no astral. Entendem? Então, sim, é cocriação, é pegar uma coisa de um lugar e trazer para cá. Isso é imperfeito, como o Espiritismo diz. Os espaciais não veem dessa forma, eles veem que assim é perfeito para a forma como nós estamos consciencialmente naquele momento. Não poderia ser nem mais e nem menos. Então, o que seria isso se não perfeito para a conjectura de tudo confluiu naquilo? Como que aquilo não é perfeito? Por que é imperfeito? Porque existe algo maior, mas esse algo maior seria útil para a gente? É isso que a gente tem que pensar, né? A gente vai cair lá em Atlântida, aquela coisa de receber informações além do que a gente podia, o que a gente fez com elas, tá certo? A gente usou isso errado, porque não tinha consciência para fazer. Então estabeleceu-se que quando nós temos os acessos, a Terra passou a predominar naquilo que vai ser trazido, ou seja, a vibração da Terra é compatível com a informação que você está acessando? Sim, então você vai conseguir trazer. Se não for compatível, você não traz. Ah, Thiago, mas então você está falando que isso é controle? Que os espaciais conseguem dizer para a gente o que é que vem, o que é que não vem aqui para a Terra? Eu estou dizendo para vocês que isso é mais automático do que vocês pensam. Estou dizendo para vocês que é vibração. A Terra vibra, tá certo? E agora, a informação vibra. Se aquilo é compatível, você faz o download. É tipo isso, tá certo? Bom, tendo dito isso aí, agora eu tenho que dizer para vocês que essa informação dessa rede, a Gisele chama o tempo todo na sessão de cápsula, porque a forma como ela vê dessa maneira, ela vê a cápsula, ela viu aquilo fisicamente, vamos dizer assim. É como se fossem cápsulas, né, que fazem parte de uma grande rede. Então ela fala o tempo todo, cápsula, cápsula, cápsula. O que é cápsula? Cápsula é informação, tá certo?
Cápsula é o dado que você ativa, que você acessa, que você sintoniza. Tá bom? Só para um parênteses aqui. Então, você precisa ter para acessar, é o Avianak que fala, 3 coisinhas, né? Sintetizando o que ele fala, são 3 coisinhas, tá? A primeira, você precisa ter o coeficiente consciencial mínimo. O que significa isso? Cada informação tem um pré-requisito para que você acesse. É aquela história que eu acabei de dizer. Se essa informação for muito além do que a gente pode lidar com ela, a gente não lidaria bem com aquilo, como não lidamos no passado. Então, o que acontece? Para não termos um aceleramento muito rápido e desandar o projeto, a gente então passa a ter acessar aquilo que a gente tem consciência para fazer. Nem mais, nem menos. Aquilo que nós precisamos, certo? Aí eu vou usar um exemplo aqui nesse coeficiente mínimo. E o Avianak fala disso um pouquinho, com outras palavras. Se hoje acabam os registros, a gente esquece que alguém inventou a roda. Tem um apocalipse, a gente perde tudo, morre todo mundo, aí fica um pouquinho lá e ninguém lembra mais como é que faz a roda, ninguém sabe como é que faz a roda. Amanhã a gente traria a roda novamente, porque o coeficiente mínimo consciencial para você acessar e criar a roda é baixo. Hoje, com o que tem de encarnações aqui na Terra, nós conseguiríamos criar isso. Então, vocês estão entendendo como funciona? É de acordo com o tempo que você está, de acordo com a consciência que o planeta consegue abranger. E, enfim, é um grande cálculo. Né? Acho que no episódio 33 é para ver o quanto que tem de cálculo envolvido dentro do ganho de consciência. Né? E isso aqui é exatamente a continuação daquilo. Fala sobre ganhar consciência. Né? Então, qual que é o outro fator, além do coeficiente consciencial mínimo para acessar a informação? É o fator da programação. É o fator da sua mônada preparar isso em você, programar isso em você. O que a mônada programa? Ela programa a personalidade, ela vai programar o seu ego, suas inclinações, seus gostos, enfim. Ela te programa por inteiro, tá certo? A sua cultura influencia a sua sociedade, enfim. Mas isso também é planejado, também é esperado que aconteça. Então, qual que é a função aqui da mônada? Né? Ela projeta aquilo como possível. E aí vem o terceiro fator. O fator manifestação. Qual que é o fator manifestação? A mônada, quando ela projeta como possível, ela não está projetando só um caminho, ela projeta vários caminhos, a maioria das vezes, tá? Então, vamos dar um exemplo simples. Eu poderia trabalhar na área de informática, de tecnologia, ou na área da saúde. Tem essas possibilidades monádicas. Eu escolhi a área da tecnologia, certo? E aí a área da saúde, eu não segui aquilo nessa vida. Eu materializei com o conjunto de possibilidades monádicas, onde eu escolhi, isso é o livre-arbítrio, o conjunto daquilo que eu podia escolher, eu escolhi ser um técnico de informática, trabalhar como profissional de tecnologia. Então o que acontece? Eu tenho base técnica para acessar cápsulas dessa rede de informação referente à tecnologia. Eu vou conseguir explicar, acessar, trazer, escrever, criar algo se eu tiver a base técnica daquilo que eu estou acessando. Aí o Avianak fala, você pode acessar, como você está acessando aqui agora. Mas e para você manifestar isso no seu plano? Aí é mais difícil, né? Exatamente. Então, os fatores são simples. Você primeiro tem que conseguir acessar. Depois a sua mônada tem que ter planejado isso para você conseguir ter essa possibilidade como programado. E a terceira é você ter seguido essa possibilidade para conseguir manifestar tecnicamente isso. Vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente escuta muito aqui no projeto. As consciências vêm passar para a gente um monte de informação legal sobre, por exemplo, coisas que a física não conseguiu desvendar. E aí a gente consegue acessar a parte teórica daquilo. A gente vai na cápsula daquilo e acessa. Mas a gente não tem a base técnica matemática para transformar isso numa equação
e transformar isso em algo realmente importante para o planeta. Entendem? A gente só traz a base teórica, porque a base técnica nós não temos. Nós teríamos que estudar muito, de repente a vida inteira, tentar a nossa programação e tal. Essa é a maior dificuldade dos médiums em trazer informações técnicas, porque não compete aos médiums trazer informação técnica. Eu vou fechar os olhinhos e vai vir aqui inconscientemente tudo o que precisa para a humanidade. Não, a interferência não é permitida dessa maneira. Então, há de haver essa coisa de você ter o coeficiente para acessar aquilo, trazer, fazer por seu próprio meio, porque isso aqui vai contar para a sua atividade encarnacional, tá certo? Se há algo referente ao mérito dentro daquilo que você tem de encarnação, é isso. É você escolher e manifestar aquilo que você escolheu, certo? É isso aqui, beleza? Aí vamos falar de Tesla. Tesla é o exemplo disso aqui. O Tesla, aí nós vamos dar nome aos bois. Tesla queria alcançar algo que ele via. O Tesla via, isso é público, o Tesla falava isso em vida. Ele via na cabeça dele os desenhos, os projetos. Ele girava, ele mexia naquilo, olhava os detalhes na cabeça dele. Tá certo? Olha o nível de consciência que ele acessava, o nível de consciência que ele tinha, que ele conseguia acessar. Só que ele percebeu que ele precisava de mais consciência. Então ele precisava chegar lá nos 38%. Então ele fez uma série de coisas para modificar isso dentro dele. Né? Coisas que ele achava que funcionaria para ele, funcionaram, para que ele conseguisse um coeficiente maior e aí trazendo informação. Nós estamos trabalhando nessa sessão com a Gisele, com essas porcentagens, porque a Gisele tem isso latente na experiência dela. Ela vê essas porcentagens o tempo todo. Ela sabe que o futuro da raça humana é 44%, né? Que hoje a gente tem por volta de 33%, estamos caminhando para aquilo lá. Então, assim, ela vê essas porcentagens o tempo todo e eles utilizaram aquilo que ela tem de informação para passar isso aqui para a gente, tá bom? Então, só para situar vocês, essas porcentagens têm a ver com uma coisa. Vocês lembram que a gente falou sobre as ionas? E a gente falou sobre as vaialas? Vaialas são os caminhos entre um ponto e outro da iona, ou seja, quando você está na 7ª e está indo para a 8ª, você percorre uma vaiala. Toda essa porcentagem, ela tem a ver com uma vaiala. Quando você atinge tal porcentagem, você muda de iona. Então, entendendo como funciona? É mais ou menos por aí. É uma outra forma de trabalhar o mesmo tema, tá? É só um outro approach para a coisa toda, tá? E que às vezes facilita para que alguns de vocês consigam compreender melhor, beleza? Então, Tesla foi assim, ele via isso, então ele se dedicou a mudar-se, a fazer reforma íntima para conseguir ter o acesso. E ele sabia disso. Aí foi falado algo do episódio 33. Então, quando o Tesla percebeu isso e cresceu consciencialmente, deu permissão para o planeta. Oi, eu tô aqui, sobe aqui. Ô mônada, joga aqui consciência. O que aconteceu? Houve desencarnes, porque é assim que funciona. Para que a gente ganhe consciência, tem que haver desencarnes, tem que sair consciência. É isso, tá? É um campo de energia, de sustentação. E a Terra vai sempre, constantemente ampliando a capacidade energética dela, tá bom? E é por isso que a Terra precisa de um novo corpo. É por isso da transição planetária. Ela está constantemente modificando o seu corpo, tá bom? E aí o Avianak fala algo que acho que é a parte mais polêmica do vídeo. Ele fala assim, vocês não dão o foco certo como Tesla fez. Vocês focam em coisas que são erradas, né? O que é coisa errada? É que não pode focar nisso? Não, você pode focar. É que o errado torna mais lento o seu processo. Tá bom? Então, quando uma consciência fala para você, isso é errado. Não é nesse sentido. É que o que a gente deveria prestar atenção isto torna o seu processo lento. Só isso. Não é que é errado. Mas às vezes a consciência precisa passar a vida inteira dela fazendo algo que torna lento para sair daqui percebendo que aquilo era um erro. Tá certo? E aí quando ela percebe que aquilo era um erro mesmo? Afinal de contas ela percebeu. Foi um agente para ela.
tá certo? Então não existe essa subjetividade do certo e do errado. Mas vamos falar assim desse jeito para que a gente compreenda. Foco errado, a preocupação ambiental. E aí? O Avianak falou um negócio polêmico. A gente se preocupa com o meio ambiente e a gente não devia se preocupar, é isso? Então vamos explicar o que o Avianak quis dizer com isso. Né? A gente vê um monte de desmatamento, de lixo, de plástico, de fóssil, né? De que mais? Né? Lance de comer animal, né? Se está certo, se está errado, extinção, enfim, desmatamento, já falei, né? Queimada, né? E aí, como é que fica, né? O que o Avianak fala é, existem coisas que o humano, ele não consegue impedir, tá certo? Não é da alçada do humano. O humano está aqui se desenvolvendo, expandindo a sua consciência. Não é da alçada do humano algumas coisas. E aí ele fala dois exemplos, são duas críticas fortes. Primeiro é sobre o aquecimento global. Ele diz, o aquecimento global é cíclico. Ele cita o Antigo Egito, ele fala, lá era verde, naquela época que vocês falam, era verde, tá bom? Então, é cíclico. Então, a gente não viu a Era do Gelo, né? Não tem inversão dos polos acontecendo? Então, a Era do Gelo, ela ocorreu lá atrás, né? E os nossos cientistas teorizam algo que, de repente, não é muito assertivo. Nós estamos agora esquentando o planeta e voltaremos para uma era glacial no futuro, tá certo? Isso é cíclico. Isso não tem a ver com o nosso envolvimento, tá certo? Isso vai acontecer, é mais forte do que a gente. Vai acontecer. E aí ele fala sobre extinção, né? Que a gente tem um approach, é muito errado a forma como a gente sintoniza a questão da extinção das espécies, né? Ele fala, olha, parem com isso, deixem ir, vai mudar, precisa evoluir, precisa deixar de ser para voltar a ser algo melhor, para se transformar. Né? Não adianta vocês quererem impedir isso, porque não vai dar para impedir. Né? Isso tem um certo sentido, porque tanta raça a gente tenta preservar, né? Mas no momento que a gente preserva essas raças, a gente tira elas da natureza, aquilo já deixou de fazer o sentido. Vocês entendem? Já deixou de fazer o sentido. Aquelas consciências que ali encarnam nessas raças que estão em cativeiro, elas já não compreendem mais a função que elas deveriam ter na mata, na vida. Já mudou. Então, por mais que a gente fale, não, vamos salvar, a gente não percebe. Aquilo precisa passar por isso, precisa acabar para vir uma raça melhor, para predominar outra raça. Isso é importante, né? Nós nunca vamos salvar aquela zebra que o leão teve que comer lá na savana. Entendeu? E a gente não tem que ficar triste pela zebra. Aquilo faz parte. Aquilo faz parte, tá certo? Da lei da mudança, da transformação. A gente só precisa se apegar e entender que a morte não é essa coisa ruim que a gente acha. Estão entendendo? Que a dor e o sofrimento, ela não é essa coisa que é só porque a gente não quer passar, a gente já transfere isso para um negócio que fala, não quero mais, é ruim. Não é de Deus, Papai do Céu, não pode ter pensado nisso. E aí a gente entra num turbilhão de emoções nossas mesmo, só porque a gente não quer aquilo mais pra gente. Tá certo? Precisamos ressignificar isso. Entender que isso é só uma passagem. Rápida, muito rápida. É a transformação como qualquer outra que a gente vai ter. Tá certo? É importante a gente entender. E é isso que ele passa aqui. E aí qual que é a questão, né? Ele falou do plástico. Mas o plástico não é fóssil? Se é fóssil, é orgânico, né? Então a Terra vai se virar com ele, não se preocupem com isso. Né? E aí isso é uma coisa que, de fato, a Terra se vira. Demora, mas ela absorve. Então, vocês estão entendendo? Aí eu vou, para explicar o Avianak, eu vou fazer uma passagem do Zala, de uma sessão que não foi pro ar ainda. Zala diz, a gente aqui na sétima iona humana, nós temos a função de evoluir o aprendizado consciencial, ou seja, expandir do jeito que a gente faz aqui. E isso faz com que a gente interfira no meio,
Ou seja, a gente vai fazer queimada, a gente vai caçar, a gente vai fazer coisas que condizem com aquilo que a gente tem de personalidade, né? Lembrem-se que acabei de falar de personalidade como fator programação ali em cima, né? Com relação à rede multiacessível. E aí, como é que funciona esse negócio da personalidade? A mônada, ela programa você para um aprendizado específico. Então, tem um aprendizado que você vai passar na sua vida, você tem que passar por ele. E aí ela te programa com uma personalidade que vai potencializar este aprendizado. E é por isso que a gente vê algumas pessoas dando murro em ponta de faca ou dando com a testa na parede para resolver uma coisa na vida delas que é muito para nós pequena e para aquela pessoa é uma barreira incrível. Né? E quando ela supera aquilo, aquilo muda a vida dela. Né? Por quê? É a personalidade que impõe as dificuldades. Tá certo? E isso é que vai produzir o exato quantum daquilo para que você quebre aquela barreira, absorva esse aprendizado que será maior. Será muito grande, porque você viveu aquilo muito intensamente. Tá certo? Então o planeta ele vira uma espécie de plano de fundo para que a gente tenha essas experiências. Então o humano vai queimar, ele vai fazer um monte de cagada, tá certo? Vai fazer. Mas o planeta ele se recupera disso tudo. Ele se recupera disso tudo. Esse é o ponto. E o que o Zala fala é, nós temos que zelar pelas ionas que estão atrás da gente. Todo mundo que está na iona acima zela pela que está atrás. O avatar de 8 ionas zela pelos humanos de 7. Que tem que zelar pelos animais, que tem que zelar, porque os animais zelam pelos vegetais, por exemplo. Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona. A iona que está acima, né, de coeficiente vai tratar de cuidar da iona que está abaixo. Mas os humanos têm uma particularidade dentro disso. Eles precisam tratar o lado consciência, o lado da racionalidade. E para isso acontecem desequilíbrios que a gente precisa, ao longo da vida, buscar equilibrar, ou de repente nem vai conseguir equilibrar, porque é isso que está causando seu aprendizado. Né? Por isso que se desmata. Né? Para você aprender. Quando é que você aprende? Às vezes é em vida? Não, às vezes é só quando você desencarna, que você vai ligar um tico e teco e vai falar, olha, esse negócio aí não estava certo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece com esse processo? Quem é que vai cuidar disso se o humano não está focado em cuidar das ionas anteriores? São os elementais. Existem elementais de 7 ionas. Entenderam? Eles é quem são o responsável por zelar. Eles não têm o livre-arbítrio. Eles precisam cuidar das ionas anteriores. E o planeta ele é um ninho. Ele serve para isso. Não é todo planeta que vai ser destruído. Certo? As consciências zelam por esse planeta. Seria muito ridículo que todos os planetas pudessem ser destruídos apenas porque existe um negócio chamado livre-arbítrio, que não é tão livre assim. Não é assim, tá certo? Nem todos os planetas vão chegar nos finalmente negativos, assim. Tá certo? E aí a gente entra numa outra questão quando o Avianak fala disso. Zetek, episódio 24, ele fala dos 3 tipos. Você tem o neutro, você tem o negativo e você tem o positivo. Você pode ser um desses 3, vamos dizer assim. Então o cara que é positivo, ele vai sempre ser um ativista disso. Ele nunca vai entender com neutralidade, como o Avianak está propondo aqui. Isso nunca vai entrar na cabeça dele. Porque ele sempre vai querer ser ativista, dizer que isso está errado, que a gente muda sim, que a gente pode, porque isso está na matriz dele. E onde que é a importância desse cara? Isso muda a raça humana. Isso muda os padrões sociais, tá certo? Então ele tem essa importância, tá bom? Mas o que o Avianak, que é neutro, quer dizer quando ele fala isso? Ele fala, porque é bobagem você se preocupar com isso, olhando para fora. Quando você pode olhar para dentro, e no momento em que você olhar para dentro, essa situação automaticamente se dará por resolvida. E você vai chegar e falar, opa, isso aqui é bobagem. É tão bobagem, é tão ridículo, é óbvio que eu não posso fazer isso com o planeta. Então vocês estão entendendo o que ele fala? Ele fala assim,
Você interioriza primeiro. Primeiro você vai interiorizar. Você vai interiorizar. E aí, a partir do momento que você interioriza, aí sim você vai de dentro para fora. Tá certo? Então, é isso que o Avianak está falando. Porque as pessoas entenderam assim, ó, se o Avianak está falando isso aqui, então eu posso sair aqui e botar fogo na árvore. Não, gente, não vamos polarizar as coisas. O Avianak não falou para ninguém ser um transgressor do meio ambiente. Ele só falou que não foquem nisso, porque quando vocês focarem no dentro, né, no interior, vocês vão automaticamente cuidar dessa questão. Ela se dará por solucionada. É isso, beleza? Então, agora, dando sequência aqui, o que mais que o Avianak fala? Como ele falou lá de jeito certo e jeito errado, de consciencialmente você se engrenar nas coisas, ele falou, então, qual que é o jeito certo de ganhar consciência? Né? O jeito errado é esse aqui, de dar foco para coisas que você poderia dar foco olhando para dentro. Aí você fica dando foco no externo e isso não te representa. Então, como é que você resolve? Você olha para dentro. Como é que você olha para dentro? Daí ele fez uma equaçãozinha fantástica. Primeiro, para ganhar consciência, você tem que perceber que tudo isso gira em torno de um negócio chamado autoconhecimento. Aí você vai perguntar assim, cara, mas autoconhecimento todo mundo fala disso, mas eu não consigo entender isso. E como é que é o autoconhecimento? É claro, você tem que olhar para dentro. Reforma íntima, essa coisa toda, é tudo isso. Né? E aí, mas você não entende como é que é fazer isso. Porque você não sabe, você não consegue entender. E aí o que o Avianak fala? Presta atenção no mundo externo, porque você atrai aquilo que você precisa. Então, você vai se deparar com sincronicidades. E aí não é só numérica, mas também é numérica, mas sincronicidade de acontecimento. Então você vai ver e você vai se deparar com uma questão que se repete. E ele deu o exemplo da pessoa que gostava da Alemanha, que tudo era alemão, até o chefe era alemão, tudo era alemão e aquilo era fascinante. Se essa pessoa traz isso para dentro, começa a matutar o porquê, começa a procurar entender, porque ela percebe que isso é diferente. O corpo reage. Esse negócio é legal, é novo. O corpo reage. E aí ela traz aquilo para dentro e ela começa a encontrar. Por isso que a fórmula não é muito exata, porque ela depende de cada um. Tá certo? Mas, então, se você ficar atento às sincronicidades e trouxer isso para dentro, né? O que é o trazer para dentro? É o buscar o sentido disso acontecer na sua vida repetidas vezes. Então, você automaticamente estará tomando a ação, uma atitude, ou seja, a intenção de entender a si mesmo. E aí você já está mandando um recado para o seu corpo do que você está querendo. E aí você abre uma série de sinapses cerebrais que vão te auxiliar a entender isso. Olha como que é importante. O simples fato de você tentar encontrar a confluência daquilo que tanto aparece na sua vida do lado externo. Mesmo que você não consiga a resposta. Você está procurando e aquilo está fazendo o quê? A ação. E o que é a ação? É a busca do movimento de energia. É a movimentação. A movimentação energética é o quê? A aceleração do processo. E o que a aceleração do processo vai trazer? Ganho de consciência. Então é uma fórmula. É uma forma lógica, mas que a gente não pensa. Quer dizer, se eu interiorizar o meu pensamento, o que eu vou estar fazendo? Uma movimentação de energia. E a movimentação de energia vai proporcionar isso, porque você vai chegar em resultados. Então essa é a formulinha para se ganhar consciência. Ela é muito individual porque cada um de nós vamos nos deparar com situações muito específicas ao longo da nossa vida, tá certo? Mas é muito importante que a gente se atente àquilo que sempre aparece, a agir na sua empolgação, naquilo que você deseja muito fazer, resolver, faça. Porque isso vai te levar em algumas coisas na sua vida que serão caminho para que você amplie sua consciência. Aí eu vou dar um exemplo meu. Eu era um cara que vivia jogando videogame, jogando computador e tal. E eu gostava muito de gerenciar processos de várias pessoas e várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, e eu gerenciando, dando ordens e cuidando.
Era um processo quase não, era um processo mega administrativo, na verdade. Até que isso se profissionalizou, né? E no ato daquilo se profissionalizar e de eu passar a ganhar dinheiro com isso profissionalmente, contratando jogadores, eu conheci a Natália, por exemplo, eu saí da minha cidade, ganhei muito dinheiro com isso na época. Então, tipo, as coisas aconteceram porque eu agi na minha empolgação. E aí as coisas foram se abrindo e eu fui, então, ganhando consciência baseado naquilo que eu vivi e experienciei dentro desse processo. Então, olha como que é importante. E às vezes não é do jeito que você quer, tá? Mas se você seguir, você vai chegar em algum lugar. É isso. E aí a gente está falando de intenção aqui nesse processo todo da formulazinha. E aí ele falou da homeopatia. E aí ele disse que a homeopatia só funciona porque existe a intenção, e a intenção é um recado para suas células de que você quer uma cura, por exemplo, né? E aí, isso é claro, na hora que ele falou isso, perfeitamente compreendido, e aí me veio na hora uma pergunta capciosa, porque eu sempre tenho alguma coisa aqui com algum animalzinho meu aqui na chácara. Eu falei, mas como é que funciona então a homeopatia para animais? Porque na ocasião tinham receitado homeopatia, acho que para alguns porquinhos da Índia que eu tenho aqui. E eu fiquei com isso muito na cabeça. E aí ele diz que existe essa fórmula, né? De você como tutor passa a sobrepor a sua intenção ao do bichinho, né? E aí tem aquela formulinha lá legal pra caramba sobre a intenção, né? Sobre o seu relacionamento com o animal, ou seja, sua confiança. E isso gera um terceiro fator, né? Que é a sua intenção sobreposta. A intenção sobreposta, ela passa a fazer parte da tríade de cura, né? Que aí você tem essa primeira parte, né? Que forma a sua intenção sobreposta, e aí depois vem a outra parte, que é quando você tem um princípio ativo, né? Mais a intenção sobreposta, e você retorna em cura, né? E aí eu coloquei lá na equação princípio ativo como dos ativos disso, né? Porque pode ser a crença, né? Crença na ciência é uma crença também, tá, gente? Crença na ciência é uma crença. A fé ou placebo, né? Dá um remedinho de farinha, a pessoa melhora. Como? Como que isso acontece? É o placebo. O placebo ele entra então como um princípio ativo. Por quê? Porque houve a confiança no processo. E aí você tem aquele caso das pessoas que se curam através da fé. Nem toma remédio, mas se curam, né? E aí tudo isso entra aqui nesse fator crença, princípio ativo, fé, placebo. Então, no caso do animalzinho aqui, é o princípio ativo, tá certo? Esse princípio ativo que gerenciou o processo da cura baseado nessa equação aqui da homeopatia. Pode ser que essa equação seja mega ampliada no futuro, tá? Mas dá pra gente entender a base do processo. E o mais legal é que no meio do processo ali da Gisele, ela teve um insight de que isso poderia ser usado em terapias, né? E de fato sim, porque isso é um processo quando a gente vê médico, porque quando você tem confiança no seu médico, ou quando você vai de repente no terreiro de Umbanda e você confia no seu pai de santo, né? Abre-se essa tríade para esse processo de cura, entenderam? E aqui é a explicação disso na prática, né? É a teoria daquilo que a gente vê na prática e não consegue explicar. Então isso aqui eu acredito que vai ser muito explorado ainda, mas é a base, é aquilo que a gente precisa neste momento estudar, beleza? E que mais que foi passado? Foi passado pra gente a última coisa, né? Um finzinho que durou um tempão, que se estendeu, foi sobre o potencial do PCE para juntar as informações, né? Em novas informações, né? Então, no caso da raça humana, a gente pega uma informação, junta com outra, forma uma terceira, né? O Avianak disse que, eu até comentei isso no Estudando 33, o Avianak disse que isso não é possível para que ele faça isso na sua raça, ele não tem essa condição,
biológica na raça dele. Ele não pode fazer isso. Então, ele disse que isso é um motivo de tantas raças estarem atreladas ao projeto também, porque elas não têm essa capacidade. E nós temos essa capacidade, porque o humano, lembrem-se, ele não pode dizer não para as trocas. As trocas vão ocorrer. Então, o humano tem uma importância muito grande dentro de um processo de estudo como esse que a gente faz. Porque ele acessa as informações com dificuldade, mas acessa. Então, isso que a gente faz tem um sentido muito extrafísico, né? Além do sentido físico, que é iminente, claro, né? Que é o que a gente tem feito aqui, as produções que a gente vai fazer, livros, enfim. Mas tem um potencial extrafísico gigante e ele se debruça muito em explicar isso. Agora, eu queria falar uma coisa que eu notei muito e tenho notado. Tem a ver com o Avianak. O Avianak se classificou. Primeiro que o biotipo dele, do corpo, não da consciência Avianak, mas do corpo que é da inteligência artificial controlada pela mônada Avianak, né? Ele tinha o biotipo Grey. Embora tivesse 2,5 metros de altura, enfim, ele tinha pálpebras, né? Mas aquele rosto meio Grey, assim. Mas ele tinha pálpebra. Não era um Grey, vocês estão entendendo? Não era um Grey. Mas a gente falou, biotipo Grey. Aí a gente falou, ele é cientista. Trabalha com ciência genética. Automaticamente, algumas pessoas associaram isso a algo negativo. Vocês estão entendendo? Automaticamente associaram isso como se ele fosse menos evoluído do que nós. É muito julgamento, é muita prepotência, é muita arrogância e é muita crença. O que eu tenho para passar para vocês nesse ponto é que nós somos todos diferentes uns dos outros enquanto raça. E o fato de uma consciência ter conhecimento técnico, tecnológico, né, não faz dela automaticamente uma consciência menos evoluída, menos expandida, uma consciência limitada no quesito humano, moral e ético. Não faz, tá certo? Claro, nós estamos acostumados com algumas raças que têm essa condição de baixa percepção, só que todas as raças têm uma importância dentro do todo. E nós temos que entender a importância dentro do todo e aceitar que todas são diferentes. E que aquilo que o humano sente com relação a uma raça é somente aquilo que o humano sente. E também é falho. Tá certo? A percepção humana é uma percepção humana. Por que a percepção humana é a percepção certa? Então, a gente precisa abrir muito os horizontes e entender que uma raça, quando ela vem falar com a gente de um modo que a gente entende como agressivo, muitas vezes ela faz aquilo porque ela não tem as capacidades energéticas biológicas que nós temos. Isso significa o quê na prática? Que aquela raça pode não ter o chakra cardíaco para entender o que a gente sofre, porque ela não sente como a gente sente. E aí você vai falar que ela é negativa? Ao ponto de vista dos olhos humanos, você pode classificar dessa maneira, afinal de contas ela te causou dor. Mas até que ponto isso é real? Até que ponto é verdade? Ela é negativa? Só porque ela te entende diferente? Só porque ela vê a vida de uma forma diferente? Você vai chamá-la de negativa? Então, eu vejo que rolou um pouco disso com a Avianak. As pessoas querendo saber o que ele estava fazendo aqui na Terra, né? Esse cara veio aqui para mexer com a gente, vai pôr chip na gente e tal. Não, galera, vamos parar de ver a forma e vamos ver essa linda mensagem que veio aqui, tá certo?
Vamos parar de ver a forma e vamos ver as mensagens. Não era mais fácil o cara vir conversar com a gente plasmado de arcturiano, de pleiadiano? Mas ele falou, não, este projeto não compreende isso. É um projeto de expansão, me mostrarei como sou. E as pessoas ainda estão aprendendo a aceitar. Estamos aprendendo a aceitar nós mesmos, né? Quanto mais aquilo que é diferente. E aí, o episódio da Bari, da Sarabi, na verdade, da Sarabi, é mega relevante quando a gente pensa nisso. Como este episódio é importante para que nós aqui, que estamos recebendo essas informações, consigamos passar para aquele cara que não está entendendo. Olha, escuta essa sessão, esse episódio da Sarabi. Mude alguma coisa em você para que você possa aceitar que aquilo que é tecnológico não é negativo. É isso. Beleza? Porque foi uma baita sessão. Foram 2 episódios muito loucos. E por algum motivo, algumas pessoas têm essa noia de dizer que os caras são negativos. Vocês não têm ideia do tamanho da mônada. Cara, o Avianak é uma mônada. Vocês entendem que ele consegue gerar 1000, um da raça do Avianak, geram 1000 consciências. Olha só o tamanho dessa mônada pra vocês falarem que é negativo. Vocês não entendem as coisas na hora que vem. Tem que estudar, galera. Tá certo? Precisa estudar, porque tá tudo em entrelinha. Tá tudo em entrelinha. Eu sei, é difícil. Por isso que a gente faz estudando. Né? Não é uma questão de julgamento isso. É uma questão de necessidade. Enquanto humano, a gente precisa ir, sabe? Largar umas coisinhas no caminho aí que não serve. E a gente precisa ir. E eu acho que é isso que o PCE quer fazer. É fazer a galera ir. Não ficar mais nesse negócio de é negativo, é mal, é vil, é cruel, vai me fazer mal, ai chip, ai vacina, ai isso. Pô, né? Vamos expandir. Esse é o recadinho aqui. Beleza? Então fiquem bem aí e até semana que vem. Fui, povo. Obrigado. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir. Curtir é muito importante pra gente, principalmente nesses vídeos do estudando, tá? Porque eles têm normalmente menos views. Beleza? Então é isso aí, galera. Falou. Fui. Obrigado.